E aí, vamos ver se vai dar certo agora, hein? Agora deu certo? Hello, você tá me ouvindo? Eita, É menina! isso aí. Não sei, ó, eu não criei o meu celular egoísta. Você, Certamente não fiz isso. você não quis entrar na minha página. Ô, Foi gente, é isso isso que aí. aconteceu, mas que bom que estamos juntas, Ô, isso que Glória! importa, né? O pessoal que está assistindo a Isso. gente aí, dá um feedback se está sendo possível entrar por ambas as páginas, só para a gente saber, né? Se está dando para entrar tanto na página da Tamires como pela minha página. Que aí a gente fica tranquila, né? E começa essa conversa. Tudo Já certo, tudo Joaquim. certo, Oi, acredito em qualquer tia. coisa. Benção. Vanessa, Zélia, Legal, Adriana. pessoal entrando aí de novo. Que bom que vocês são persistentes. Nossos amigos são persistentes, estão conosco, Tamires. São fiéis. Muito bom. São Amigos fiéis, né? fiéis. Amy, boa noite. Mais gente chegando, Paula, a Janaína que já estava lá, né? Voltou, que bom. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa live que tem o objetivo da gente bater um papo, né? Conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que possam nos ajudar aí nessa caminhada, nesse período em que a gente vem se reinventando, né? Essa palavra já se tornou uma palavra tão repetida, mas é isso que a gente está fazendo mesmo, reinventando os nossos jeitos de encontrar, de conversar, de relacionar, de viver. É um período em que estamos sujeitos a emoções as mais diversas, a sentimentos, né? Bem diferentes. E por isso a ideia da gente falar hoje sobre afetividade. E quando eu convidei a Tamires, e felizmente ela disse sim, né, para participar desse momento, foi justamente porque nós temos aí uma caminhada já de algum tempo, de alguns anos, nós já nos conhecemos por estarmos na missão da educação, né, já há um bom tempo. Temos aí um compartilhamento. Nós compartilhamos uma série de ideias e ideais, de sonhos, né? E acreditamos que através da educação a gente pode vivenciar aí o nosso propósito de vida. Então a gente tem isso em comum. Desde que a gente se conheceu há alguns anos, não vamos falar de anos, né, Tamires? Porque senão a gente... É muito tempo, muito tempo. E tivemos oportunidade já de trabalhar juntas em diferentes instituições, crescer juntas, né? Aprender uma com a outra. E temos hoje, né, a experiência da docência, da gestão, e nessa jogada aí nós construímos também uma amizade que vai além do profissional. Então é por isso que ela está aqui, né? Porque esse projeto de bate-papo, ele visa justamente aproximar os amigos ainda mais, né? Trazer os nossos amigos para perto e, através dos convidados, trazer mais amigos ainda que nós tenhamos em comum e compartilhar os amigos de um com o outro, de uma com a outra e vivendo um dia de cada vez. Já que nós agora estamos em um cenário atípico em que o planejar, né, tornou-se algo diário, né? Um planejamento que eu faço para amanhã, da minha vida, da minha família, no meu trabalho. Né? Nem sempre amanhã, quando eu acordar, pode ser que ele não se aplique mais. Eu preciso reinventar o meu planejamento, né? Algumas cidades estão
isolamento social, outras em distanciamento, outras cidades não foram ainda afetadas de maneira significativa, né? Pelo Covid-19, então estão funcionando de diferentes formas. Eu, particularmente, falo de Ipatinga, tá? Tamires fala de Governador Valadares. Aqui em Ipatinga, eu estou em home office há 70 e alguma coisa dias, quase 80 já, por ambas trabalharmos em educação, né? E nós sabemos que as escolas foram as instituições que, né, primeiro precisaram aderir ao distanciamento social, estamos as duas em home office. Nesse cenário do home office nasceu o projeto Bate-Papo, e nesse projeto Bate-Papo a gente vai conversar hoje sobre afetividade, né? E aí, para deixar a Tamires falar, a gente vai só contextualizar um pouquinho, porque às vezes a gente fala de afetividade e aí as pessoas pensam em quê? Pensam em abraço, beijo, carinho, né? A gente tem uma tendência a relacionar a afetividade com isso. E nós vamos trabalhar hoje numa concepção de afetividade mais ampla, que é o quê? A reunião de todas as nossas emoções, de todos os nossos sentimentos, né? Inclusive aqueles sentimentos que a gente considera negativos, vamos dizer assim, né? Socialmente falando. Então, assim como alegria, né? Amor, compaixão, solidariedade, né? São afetos, são sentimentos, são emoções, a tristeza também né? Também compõe o nosso campo afetivo. A tristeza, o medo, a angústia, a solidão, o desconhecimento, né, do que vem pela frente e que gera insegurança, tudo isso está no campo da afetividade. E esse campo da afetividade, ele começa a se desenvolver lá no ventre materno. E quando a gente nasce, né, a gente começa a expressar isso de uma maneira visível, que são as chamadas manifestações da afetividade. E a gente manifesta tanto sentimentos considerados positivos, como sentimentos considerados negativos, né? O grande desafio é como manifestar esses sentimentos, como lidar com essa afetividade, de maneira a nos manter saudáveis e gerar também um ambiente saudável à nossa volta. Então, é dessa afetividade que nós vamos falar. É um negócio, assim, complexo, mas nós não vamos falar muito, não. Nós vamos trazer para a realidade. Então, vamos trazer para a realidade. Hoje, né? Hoje, no cenário atual, como nós estamos lidando com os nossos afetos, né? Quais são os sentimentos, as emoções? Porque não existe afeto irreal, né? Não existe. A gente pode... Uma manifestação pode ser real. A gente pode disfarçar a maneira de manifestar. Mas o que a gente sente, o que a gente experimenta, né, é legítimo. Então, nós estamos sendo convidados cada vez mais, cada dia mais, a olhar para dentro de nós e reconhecer o que nós verdadeiramente estamos sentindo, o que nós verdadeiramente estamos experimentando em termos de emoção. E pensar o que nós vamos fazer com isso, nesse mundo novo que está surgindo aí. Então, a gente colocou aquele lema, né? Aquele tema lá, que a gente pensa, como é que a gente vai falar de... Se a gente colocar só afetividade, né? As pessoas podem, talvez, não entender. Então, a gente colocou assim, ou interpretar de outra maneira, né? Então, a gente colocou lá das coisas que nos afetam, né, Tamires? As coisas que despertam o nosso afeto. Isso. Então, a gente vai começar, vou começar com uma pergunta, tá? Vou soltar uma pergunta e aí a gente vai conversar em cima dela. A gente vai começar com a seguinte pergunta. Okay. Nesse cenário atual, o que tem nos afetado? Então, fale, Tamires, porque eu já falei demais. Vai lá. O que tem te afetado atualmente? Tá, primeiro, né, agradecer o convite, dizer que é uma honra. Já falei isso para você.
mas faço questão de externar aqui a minha alegria, né, de poder dividir este momento com você, com essas pessoas que são importantes para mim também, para você, e dizer que o momento, ele nos oportuniza exatamente isso aqui. Refletir um pouco sobre nós mesmos, refletir um pouco sobre a nossa interioridade, as coisas que nós, ao longo do tempo, fomos perdendo, né? Um pouco da nossa essência, a rotina que nos tomou. Então, já comecei a responder um pouco, acredito eu, sobre de que maneira esse momento nos afeta, né? Gosto muito dessa dinâmica de trabalhar com as palavras, né? Falei isso pessoalmente com você, o fato de associar o afeto enquanto fenômenos psíquicos e, ao mesmo tempo, associar o afeto a estar afetado. E nesse contexto, né, que nós não nos preparamos, a gente está lidando com o imprevisível, ninguém planejou estar vivendo isso, e acredito que grandes momentos foram capazes de nos tornar pessoas melhores, estão sendo capazes, porque nos levam a lidar com algo que nós não planejamos, e aí a gente lida diretamente com as nossas emoções e os nossos afetos. Não há muito o que pensar, né? A gente acaba agindo sobre a família, sobre o trabalho, sobre as pessoas que estão à nossa volta. E se deparar com a necessidade de permanecer em casa é algo que nos afeta de uma maneira globalizada, né? Antes nós tínhamos a nossa rotina dividida entre trabalho, o lar, a família, tudo muito bem engavetado nas suas categorias, com elos, mas ao mesmo tempo a rotina fragmentava esses contextos. E hoje não, hoje nós temos toda essa experiência enquanto, né, humanos, dentro do mesmo espaço que é a nossa casa. Eu acho que nós não poderíamos viver e se sentir seguro em um outro lugar, a não ser a nossa casa, porque é o que desde sempre nos traz afeto, aconchego, né, equilíbrio. E quando a gente tem uma realidade de trabalho, como você mencionou, né, nós estamos aí trabalhando, a realidade de muitos brasileiros, de pessoas do mundo inteiro trabalhando em casa, a gente tem múltiplos papéis, né? O fato de estar em casa, eu vou falar pessoalmente, né? A pergunta veio para mim, como eu me sinto afetada? Eu estou dentro do meu ambiente familiar, dentro da minha casa, e aqui eu tenho um aglomerado de responsabilidades. Eu sou mãe, eu sou esposa, meu amor tá aí, eu já vi que ele entrou. Ao mesmo tempo também eu sou profissional e eu tenho que dividir esse mesmo espaço e dividir a minha vida com essas pessoas. Então isso tem sido um desafio muito grande. Tamires, Existe... Tamires, se você me permite, né, fazer um adendo para quem não te conhece, né? Você é mãe do Bruno Miguel e você também está num processo de gestação, né? Você é mãe 2 vezes e tem uma outra criança chegando por aí. Tem, menina, um barrigão crescendo aqui que eu não acho uma posição. Eu já fiquei umas 4 posições aqui diferentes, porque o barrigão, né, chega como esse desafio também. É um momento de luz, é uma maneira de me conectar com algo muito além de mim, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande, né? Porque tem a minha saúde, tem o meu estado físico, porque muda as nossas reações, os hormônios, né? Então, quando eu falo de múltiplas faces, eu estou falando disso tudo. E a maternidade, eu estou em 2 momentos. A maternidade atuante, porque tenho um de 4 anos, e estou também na maternidade que está gerando, que exige uma série de cuidados também. Então, essas múltiplas facetas e o caso da maternidade, a gente associa muito à mulher também, existe por parte, talvez, social, historicamente construída, uma cobrança, né? Que nós, mulheres, nos fazemos, não deveríamos, mas fazemos. Então, a gente quer dar conta de tudo. Eu vou dizer rapidamente para encerrar a minha resposta que a gente não precisa dar conta de tudo, ok?
precisa ter pressa, não. Pode falar. Ah, porque achei que você estivesse querendo falar também. Então, assim, o que que eu vejo, né? A gente se cobra, mas dizer que o momento é para a gente errar. Eu acho que a vida está nos dando uma oportunidade de errar, uma oportunidade de refazer, de repensar. Então, eu acredito muito, muito que apesar do momento ser triste, do momento não ser desejado de forma alguma, nunca, né, enquanto seres humanos, imaginávamos passar por isso, nunca desejamos, né, isso não é algo que se deseja, mas é real. Então, a gente está diante de uma situação e a gente pode fazer escolhas. Ou eu escolho parar e me desesperar e me enlouquecer, ou eu escolho seguir em frente, buscar oportunidades, refazer meus planos, refazer a minha vida, refazer as minhas concepções, porque eu acho que é um momento também de repensar as coisas que a gente acredita, né? Então, eu vejo esse momento, apesar de obscuro, oportuno. Sim. Aí, pensando nessa questão do que nos afeta, né? Além dessa questão familiar que você traz, né? Estarmos em casa e ao mesmo tempo em home office, o trabalho e a família ao mesmo tempo, né? Tem que administrar os nossos entes queridos, o cuidado com a casa, o trabalho e tudo mais que vai acontecer na nossa volta. Nós estamos conectados com o mundo, né? Com o planeta. As notícias estão aí. Por mais que a gente esteja ocupada com a família, com o trabalho, nós estamos atentas ao que está acontecendo no planeta, no nosso país. E isso me afeta, né? Quando a gente fala a questão do que nos afeta, isso me afeta muito. Eu sou uma pessoa assim que sempre me senti muito afetada, sempre despertou em mim muitas emoções, até mesmo às vezes de raiva, de angústia, de incompreensão, situações como a desigualdade social e econômica do nosso país, né? Situações como atos de violência, de preconceito. A gente tem recentemente visto a situação que aconteceu nos Estados Unidos, né? Uma situação que está, de certa forma, repercutindo para a gente pensar se aqui no nosso país também, até que ponto nós não temos atitudes racistas, né? Por mais que a gente diga que não, mas ele está dentro de nós. E essas coisas todas me afetam. Reconhecer que eu trago um pouco de racismo dentro de mim, que eu trago um pouco de preconceito com aquele que é diferente de mim, por mais que eu lute contra isso. Porque eu cresci numa sociedade, né, que vem, ao longo das décadas, vem com o tempo, né, procurando ser mais respeitosa, procurando ser uma sociedade mais solidária, e eu acredito sim que a sociedade já mudou e já melhorou muito. Se a gente for comparar de quando nós éramos crianças, né? Adolescentes e agora adultas. A sociedade já melhorou muito e ela precisa melhorar mais, precisa melhorar muito mais. Sabe quando a gente sente assim que às vezes algumas coisas estão piorando porque precisa vir à tona tudo aquilo que não está legal para a gente repensar e mudar? Então, eu tenho me sentido assim, muito mais afetada do que de costume, nesse sentido, né? De ficar triste, de pensar. Porque às vezes né? Às vezes eu me surpreendo com as atitudes de algumas pessoas, de alguns grupos. Por quê? Porque eu criei uma expectativa, né? Daquele grupo ou daquela pessoa, de como que ela vê o mundo, de como que ela lida com seus afetos, com a sua afetividade. E aí a gente volta para o nosso tema, porque uma das lições que nós estamos aqui nesse planeta, eu acredito, para aprender o autoconhecimento, nós conhecemos realmente quem nós somos,
é nós sabermos em que nós acreditamos, descobrirmos o nosso propósito aqui, colocar isso em prática, nos esforçar para vivenciar, né? Aceitar a luz e a sombra que existe dentro de cada um de nós e buscando cada vez mais a luz, mas, em contrapartida, fazer também o exercício de aceitar o outro. E que o outro, ele não tem que pensar como eu. Ele não vai sentir da mesma maneira que eu sinto. Ele não vai manifestar os seus afetos da mesma maneira que eu manifesto, porque ele tem outra história. Então, né, seja esse outro, né? No nosso caso aqui, os maridos, né? O cônjuge, no caso das pessoas que estão nos assistindo, que têm esposas, né? Ser os filhos, eu não sou mãe, você é mãe, pode falar com muito mais propriedade que eu sou tia, mas a gente cria às vezes expectativas em relação aos filhos, os sobrinhos, nós que trabalhamos com escola, né? Já que estamos falando de crianças e adolescentes, criamos uma expectativa em relação a essas infâncias e essas juventudes e precisamos estar abertas para entender que o outro sente diferente de mim, pensa diferente de mim, viveu experiências diferentes das minhas. Então, esse é um exercício que eu faço hoje, que exige muito de mim, que não é fácil, né? Eu estou nessa caminhada, nesse processo, e nós poderíamos estender. Hoje, nós que estamos na gestão, hoje você também está vivendo essa experiência, Tamires. Nós também, ao exercer funções de liderança, temos ali pessoas que contam conosco, pessoas que esperam de nós, né, um amparo, um suporte, e que muitas vezes nós nos perguntamos se a maneira que nós estamos amparando, dando esse suporte, está indo ao encontro da necessidade dessas pessoas, né? Desses educadores, como ambas trabalhamos em escola, então nosso exercício de liderança é com educadores, né? E o movimento contrário também acontece. Então, eu estou me questionando o tempo todo se eu estou atendendo, mas eu também preciso o tempo todo me colocar no lugar desse outro indivíduo que tem outra história, que tem uma outra caminhada, que vivenciou afetos diferentes, que ajudou a construir a sua personalidade, né? E você começou a falar sobre a questão de algo que é mais específico do gênero feminino. Eu não sei se todo mundo vai concordar, né? Fiquem à vontade aí para participar, o pessoal que está com a gente. Mas, começando essa conversa, nós esbarramos no fato de que nós mulheres, por uma questão social mesmo, a nossa geração, porque eu acredito que essa geração que hoje está na infância e nas infâncias, nas juventudes, talvez terá uma vida adulta diferente, né? Vamos dizer aí, um grupo que está tendo acesso a um outro tipo de criação. Mas as mulheres da nossa geração, né, nós fomos educadas de determinada forma que hoje a gente ainda se cobra muito, como se a gente tivesse que dar conta de resolver tudo sozinhas, né? E às vezes a gente até deixa de dar oportunidade ao outro de fazer, de se movimentar, de se mobilizar, né? E esbarra em quê? Na manifestação desses afetos, né? E aí a gente guarda, às vezes, aquele sentimento de que eu gostaria, por exemplo, de ter uma colaboração, uma ajuda. Isso não é só em casa, não, gente. No ambiente de trabalho também, nas relações com os amigos, com as amigas. Entre nós, mulheres e com outras mulheres, né? A gente se cobra tanto que a gente pensa, não, eu vou ter que conseguir sozinha. E às vezes a gente deixa de
de dizer realmente o que a gente está sentindo, de expressar e de construir relações muito mais verdadeiras, né? Expressando as nossas emoções. Eu não sei se você concorda comigo, Tamir, se você, como mulher, você deu a deixa, eu entrei. Não, com certeza. Primeiro, deixa eu mandar um beijo. Tem um tanto de gente Vai da minha lá. família que tá longe e tá aqui aparecendo, acenando. Minha tia da Bahia, meus primos de Belo Horizonte estão aqui implicando com a minha sobrancelha, como sempre. Mas, enfim, um beijo, sinal de afeto vocês estarem aqui. E dizer assim, Tati, existe sim uma cobrança, mas que às vezes ela não é externa, ela é interior, tá? Eu vejo dessa maneira. Eu não estou dizendo que existe uma pressão social, não estou dizendo que existe cobranças dentro do meu ambiente familiar. Estou dizendo que a minha interioridade me cobra, né? Talvez pelos direitos que a mulher conquistou ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente se coloca no lugar da Mulher Maravilha, né? Que tem que dar conta de todas as coisas. Foi isso que eu quis dizer naquele momento. E aqui, estando, né, nessa situação, e estando num ambiente familiar, né? Apesar da estrutura ainda familiar ser um pouco vista de maneira patriarcal, a mulher conquistou um espaço muito grande dentro da casa. Então, isso acaba exigindo de nós mesmas uma cobrança. Mas é algo que eu quis dizer como superar. Eu tenho buscado, dia após dia, a dizer que eu estou pronta para errar, que eu vou me frustrar, que os meus planos de Mulher Maravilha vai dar errado, pode vir a dar errado, né? Então, eu tenho um pouco dessa concepção. E quando você disse especialmente, né, que às vezes o nosso desejo de dar conta de tudo impede com que as pessoas possam fazer parte daquele momento, daquela situação, é muito real, né? Olha o momento que a gente está vivendo e se não houver uma mobilização de ambas as partes, de todas as mãos, de cooperatividade, de humanidade, de fé, de ação, de forma igualitária, de forma que todos possam se envolver numa única causa, a gente não vai conseguir vencer. Então, eu acredito que nesse momento, pensando pós-pandemia, porque eu sei que nós vamos sair dessa, eu creio nisso, Certeza. pensando nessa concepção assim de pós-pandemia, o que isso vai trazer para a nossa vida, né? Como nós vamos trabalhar a partir desse momento com os nossos afetos, e com a maneira com que fomos afetados, né, diante de novas possibilidades, de uma nova maneira de enxergar a vida. Então, que esse momento, creio eu, né, para homens, mulheres, para todas as pessoas, né, que nós possamos nos unir porque nós temos um propósito em comum, que é a nossa vida, que é o bem comum, é a nossa saúde, é o nosso planeta. Muito discurso, né, se ouvia e se ouve até os dias de hoje, mas ficamos muito tempo no discurso, ficamos muito tempo sem ter que agir, sem ter que fazer pelo outro. E tem hora que a vida arrasta mesmo, ela não pede licença, ela muda os nossos planos, ela nos convida a repensar. E tirou-se das pessoas tudo, né? E deixou aquilo que a gente tem de mais essencial, que é a família. Então, acho que é um momento que a gente tem para parar. O distanciamento social, eu vejo que é uma necessidade, mas eu sinto também que ele nos conectou de certa forma, como nós nunca estivemos conectados. Porque a gente sente a necessidade de estar perto. A gente consegue dar valor àquelas pessoas que talvez a gente não parou para pensar o quanto aquela pessoa é importante. Então, acho que esse momento, apesar de distanciar, ele está estreitando. Por isso que falar de afeto nesse contexto nos remete à conexão, a buscar proximidade, a espiritualidade, a expressão. E eu estava imaginando hoje, quando eu parei para pensar, né, sobre a live, é a terceira, né, Tati?
Então, a primeira, você e o Isaac nos convidou a pensar sobre nós mesmos, a pensar sobre a espiritualidade. A segunda, hoje eu tive a oportunidade de assistir, né? Porque no dia não pude. Nos levou assim para um outro universo de expressão, de arte, de possibilidades, de ver a vida de um jeito mais leve. E hoje a gente está aqui, isso com Samuel. Então hoje a gente está aqui como uma oportunidade de repensar a nossa espiritualidade e expressar. Então acho que os seus temas não estão surgindo do nada, não. Eles estão muito conectados. Eu acho que vem compondo aí uma linha do tempo para esse momento de distanciamento social, tá? E dizer que estou feliz por ser a primeira mulher convidada da sua live. Muito feliz de ser a primeira mulher. Mas, assim, dizer que os homens, nesse momento, eles têm desempenhado um papel muito importante, porque eles estão com a oportunidade que o trabalho não dá. Porque o trabalho exige, né? E assim como as mulheres se cobram, os homens também se cobram com a mão de obra, com o trabalho, com o estar, né? Com a necessidade de trazer fundos, trazer recursos. Existe uma preocupação também masculina, historicamente construída. Então, os homens também, né? De cuidar da estão se cobrando. Exatamente. Então, os homens estão se cobrando muito nesse contexto e, ao mesmo tempo, o desafio de cuidar. Então, é um momento que a gente está podendo trocar papéis. Estar todo mundo dentro de casa, com seus filhos, sabe? De ter a oportunidade de parar o trabalho para poder brincar um pouquinho, para poder contar uma história. Isso tem me feito, assim, repensar quanto tempo eu perdi. E agora estou tendo a oportunidade de viver. Então, acho que esse momento, ele está sendo, assim, difícil, mas ele está nos dando a oportunidade de sobrevivência. Coisa que nós perdemos porque a rotina nos toma. E a gente tem uma nova rotina que nos traz novas possibilidades, tá bom? Então, assim, é uma troca de papéis, múltiplas funções e múltiplas possibilidades. Então, que seja com espiritualidade, que seja com arte, né? Vamos superar. A Janaína colocou aqui algo que eu tenho vivenciado e que eu estou amando, que é sentar com a minha família. Sentar à mesa, bater papo, fazer um cafezinho. Termino o trabalho rapidinho, vou fazer um café, vou preparar um bolinho, alguma coisinha pra gente mastigar e bater papo. Isso aí, Jana. Gostei. Muito bom você lembrar isso. Não é porque a gente é brasileiro e gosta de comer, não. É porque o fato de estar sentado à mesa nos conecta, né? Proporciona diálogo, que a tecnologia nos tomou, né? De certa forma, nós nos permitimos demais e usamos demais desse recurso e nos distanciamos. E olha que ironia do destino, a gente está usando hoje a tecnologia para se conectar. Exatamente. E em algumas situações eu percebo que com algumas pessoas eu tenho conversado mais do que eu conversava antes do Com período certeza. de distanciamento social. Então, assim, vamos começar por nós, né? Eu estou aqui em Patinga hoje, você está em Governador Valadares. Se não fosse por este projeto, nós não estávamos conversando com frequência desde que eu me mudei para Ipatinga, né? Eu vim para Ipatinga em 20 de janeiro. Então, até então, nós tínhamos um contato muito próximo aí em Governador Valadares. Então, com a mudança de cidade, houve um certo distanciamento. Um distanciamento Sim. que não precisava ter acontecido, porque já existia internet, já existia videochamada, já existiam aplicativos, né? Então, assim, até que ponto também que nós estamos redescobrindo formas de nos relacionarmos. Então, tá, a gente não vai
sentar num barzinho, convidar para nossa casa para fazer um churrasco ou uma noite de vinhos. A gente não vai aglomerar, porque nesse momento a gente não pode, pela nossa saúde e de todos, né? Então é importante que cada um esteja na sua casa. Mas mesmo cada um estando na sua casa, nós temos formas de nos relacionarmos. E até com as próprias famílias, os familiares que vivem em outras cidades, né? Talvez por esses afetos que foram despertados com a pandemia, os afetos do medo de perder quem nós amamos, né? A insegurança diante da possibilidade de contágio. Isso, de certa forma, nos fez ficar mais antenados e nos aproximar até mais dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, através da tecnologia, mesmo não estando perto. E eu queria voltar no ponto quando você falou assim dessa inversão de papéis, dessa nova distribuição de tarefas em casa, né? Então, olha que legal. Então, se numa medida nós sabemos que é culturalmente, né, da mulher essa cobrança de dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, nós também sabemos que é culturalmente da nossa sociedade, né, a concepção de que o masculino é aquele que precisa prover. Então, quantos homens estão angustiados, entristecidos, não estão dormindo à noite, estão tendo dificuldade para se alimentar, preocupados em como vão lidar com esta situação, porque há uma crise que é sanitária, há um problema que é de saúde e há um problema que é econômico. Isso sem falar do político. Nós não vamos falar do político. Então, mas há uma crise na saúde e há uma crise econômica. E essa crise econômica em que todos estamos inseridos, que afeta todos nós, mas aí a gente pega num ponto que, até pela questão mesmo da forma em que foram educados. Assim como eu disse que nós, mulheres, a nossa geração foi educada para ser aquela mulher maravilha, usando o termo que você usou, né? Os homens da nossa geração foram educados para serem os provedores. E diante dessa ameaça de situação aí, né? De redução salarial, de desemprego, muitos estão em sofrimento. Agora, o outro lado dessa história, que você também falou um pouquinho dele, e que tem me deixado assim encantada, né? Que é a questão do que desperta os nossos afetos, assim, de encantamento mesmo, de alegria. É que eu tenho visto nos stories do Instagram, em outros lugares, né? Publicações de amigos meus, ou alguns eu não conheço, são homens que eu não conheço, mas assim, compartilhando experiências que antes eles não viviam e que agora estão vivendo por estarem dentro de casa. Os que estão tendo esta oportunidade, gente. Eu sei que a gente está falando aqui para uma parcela da população. Não é todo mundo que está podendo fazer isso, né? Mas quem está podendo ficar em casa pela saúde geral, quantos homens estão agora vivendo experiências que não viviam antes, brincando com os filhos, rolando no chão, né? Indo para a cozinha, porque a esposa às vezes está no home office, né? A esposa às vezes está gravando uma videoaula ou está fazendo uma videoaula ao vivo, né? E esses homens estão aí se apropriando, às vezes, de tarefas que antes eles não faziam. A gente sabe que alguns já faziam. Mas eu estou falando daqueles que não faziam. E o mais interessante, eles estão gostando, estão descobrindo outras habilidades, né? Então tem muita coisa bonita acontecendo também. E eu penso, né? Eu não acho. A gente não acha, né? Quem a gente acha é porque foi perdido. Não, a gente não acha. Eu penso que nós precisamos também educar o nosso olhar para essas novidades que estão surgindo aí, né? Nesse desafio, e mesmo sabendo de todos os riscos que corremos e de todo o lado negativo desse cenário, mas educar o nosso olhar para observar e perceber aquilo de bonito que também está surgindo, que está nascendo, que está brotando, que está crescendo, né? Tem muita coisa boa acontecendo.
Você citou as lives anteriores, né? Falando dentro do tema de espiritualidade, aí poderíamos ir para religiosidade, falar até das diferentes religiões. Gente, tem grupos de todas as religiões, grupos católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, que eu conheço. Eu citei essas porque essas eu conheço pessoas que são dessas denominações religiosas, mas nós sabemos que existem outras. Mas eu conheço dessas, e que estão se reunindo virtualmente e criando estratégias para levar esperança, para levar o evangelho, né? Ou para os que não são cristãos, né? Para levar uma palavra de consolo e também para agir. Quantas ações solidárias estão acontecendo para amparar aquelas pessoas que nesse momento estão desempregadas, aquelas pessoas que estão dentro de casa e que realmente perderam a sua fonte de renda, né? Porque eram situações de trabalhos informais e que agora não tem como se concretizar no cenário atual. E essas pessoas estão sendo ajudadas. Aí se a gente vai para o campo da arte, né? Como eu conversava com o Samuel de Abreu, a gente não chegou a falar disso. Mas quantos artistas estão ajudando e, ao mesmo tempo, criando estratégias para se ajudarem? Porque, veja bem, quem ganhava a vida, vamos dizer assim, quem ganhava a vida levando alegria pra gente, encantamento, por exemplo, tocando num barzinho, né? No final de semana, tá fazendo o quê agora? Não é verdade? Então, assim, para pegar assim, um exemplo, né? Até por uma questão, assim, de que na outra live a gente falou mais de música, mas a gente sabe que artista é muito mais do que isso. Vamos pensar nos atores, nas atrizes. Gente, eu não tô falando daquela classe... Jennifer, atriz maravilhosa, acabou de entrar. Ainda bem, viu, Jennifer? Saudade! Saudade demais você. Viu? Artista linda. Também tenho muita saudade da Jennifer. Então, assim, eu não tô falando dos artistas das grandes mídias, para não citar nome de emissora nesse momento, né? Eu não estou falando desses artistas e que conseguiram construir já um patrimônio e que os permite ficar parados. Eu estou falando dos atores, das atrizes, dos cantores, dos musicistas, das bailarinas, dos bailarinos, dos dançarinos, que estão num nível de carreira que ainda estão construindo o seu patamar. Essas pessoas estão também precisando do nosso olhar. Então, sermos capazes também de contemplar, de contribuir, de ajudar quem mais precisa. E para eu parar, porque eu começo a falar e não paro, né? Para eu parar um pouquinho, a gente sabe que o consumo também privilegiar nos nossos atos de consumo, né? Os pequenos empresários, os pequenos comerciantes, é também uma maneira de nós mantermos esses estabelecimentos, né, funcionando, mantermos os empregos das pessoas que trabalham nesses estabelecimentos. Então, tem cidades trabalhando em modalidade de alternância, né? Então, o comércio abre por um tempo, depois fecha, ou às vezes abre segunda, quarta, sexta, fecha terça e quinta e sábado, né? Ou passa 15 dias fechado, depois abre, enfim. Quando houver a possibilidade, a necessidade do consumo, que a gente lembre disso também. Que, né, vamos pensar nos próprios bens de primeira necessidade, como supermercado, né? Se a gente tem uma grande rede de supermercados, né? Nada contra as nossas grandes redes de supermercados, mas se a gente tem, e também tem uma mercearia no nosso bairro, que a gente sabe que depende, né, do pequeno consumo do dia a dia para manter seus funcionários, para manter ali o seu funcionamento,
né? Vamos contemplar, vamos fazer a nossa parte. Isso tudo, gente, é afetividade. Porque isso tudo nos Eu acho que, eu acho, Tati, dentro desse contexto, que a palavra é empatia, né? É, ok, estamos diante de um caos, é fato. Mas as nossas concepções nos levam aonde? Pós-fato. Então, isso precisa sim estar muito claro para todos nós que o momento é de reflexão e de empatia. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos vulneráveis, perdidos e conectados de certa forma porque precisamos resolver um problema. Então é um momento de pensar no outro e como superar isso, né? Acho que a gente já sabe do contexto e a gente tem que pensar daqui adiante. Então, qual é a minha orientação no sentido de relações? Que a gente possa buscar superação. Eu tenho a minha família, que é o meu respaldo, é a minha conexão, é o meu encontro. Artistas, como você colocou, tem a arte, tem a expressão, tem a tecnologia a seu favor nesse momento, né? Que nos emocionam, nos proporcionam alegria. E nossa missão, enquanto educadoras, né? Continuamos a lutar pelo que acreditamos. Tem tantos educadores aqui nos assistindo, pessoas que têm o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. E eu não poderia deixar de falar que esse momento, a educação, ela está se reinventando e ela está mostrando o quanto ela é potente na vida das pessoas. E vocês, né, nós que somos professores, temos essa missão de dizer que a gente pode ir mais além, a gente pode se reinventar. Não existe receita pronta, acabada. A gente está aqui para superar, para conquistar, para refazer. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento às mães que estão me assistindo, que eu tenho um carinho imenso por vocês. Quero também dizer para as professoras que estão aqui, colegas de trabalho, serão sempre, né, essa inspiração para a humanidade. Acho que os professores nunca foram tão mencionados, com tanto respeito. É claro que existe outras, né, vertentes, outras concepções, existem pressões, mas até que enfim, a educação ela é um ponto de partida e de chegada. Então, assim, vamos superar. A espiritualidade é algo também que me conecta, me deixa além do que eu acredito. A Marisley colocou aí fé, esperança, são virtudes e afetos que a gente não pode deixar de viver nesse momento, né? Então, que a gente permaneça com esse conceito de fé, de esperança, de busca, de afetividade, porque nós vamos errar mesmo. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos ao erro. E que bom que a vida está nos dando a oportunidade de acertar os nossos erros. A vida está nos dando a oportunidade de buscar respostas e pensar sobre a vida. Nós paramos de pensar na vida tem muito tempo. Nós paramos de acreditar nas possibilidades que a vida nos dá há muito tempo. A gente estava igual uma maquininha, trabalhando, robozinho, né? Não percebe o mundo passando, os problemas acontecendo, as discussões, né? Crescendo, e a gente trabalhando como se nada tivesse acontecendo. A vida nos parou. E que a gente possa, nesse momento, pensar, eu quero pensar em pós-pandemia, eu quero pensar em novos tempos, eu quero pensar em coisas boas, em possibilidades, eu quero viver. Viver porque a gente está vivo, a gente tem a possibilidade de fazer a vida de alguém florescer, alguém abrir os olhos para viver. Então a gente pode escolher, ou eu escolho me entregar, me desafetuar, ou eu escolho estar mais conectado comigo, com as pessoas e sermos, né, seres humanos não perfeitos, porque nós não somos, mas seres humanos que buscam algo além,
uma missão, uma verdade. A gente é feito de verdade, então é hora de rever as nossas essências. E eu acho que esse momento de falar de afetividade, a gente pensa em dias que serão melhores, porque a gente nunca parou tanto para pensar na vida como a gente tem feito. A gente está com tempo, um pouquinho de tempo para pensar na vida, né? Então, pouquinho, Tati, porque o home office, assim, sabe? A gente está trabalhando o tempo todo tempo, todo dia. Graças a Deus, né? Que o trabalho nos conecta também com propostas novas. Verdade, né, Tusa? É muito trabalho, mas é muita alegria também, porque nós, né, que temos a oportunidade de trabalhar com criança, nós temos ali na nossa frente alguém que tem uma expectativa de vida muito grande. Quem sou eu, né, para inibir um sentimento de crescimento, de sonhos, de esperança? Então, que eu seja uma porta, então, para as pessoas voarem e subirem e crescer na vida e buscar ser cada dia mais humano e ter mais empatia. Tantas coisas ruins a gente tem visto, mas a gente também está revoltado, a gente não está aceitando mais. E isso é muito bom. É bom não aceitar. É bom não conformar com o que todo mundo está acostumado. Eu quero viver novo tempo, eu quero viver dias melhores. E é legal quando você fala sobre não aceitar, não conformar, que a gente volta na concepção dessa live, que é a concepção de que a afetividade não é só dar colo, passar a mão na cabeça, dar beijinho, fazer carinho, não, gente. A afetividade é pegar aquilo que está aqui dentro, os sentimentos, as emoções, e manifestar para gerar um mundo melhor para todos nós. Sempre que possível, façamos isso com serenidade, com sabedoria, de maneira respeitosa, né? Você falou de empatia, né? Empatia é fundamental. E lado a lado com a empatia, a compaixão, né? Então, empatia, ser capaz de me colocar no lugar do outro, e a compaixão, ser capaz de sentir junto com o outro. Sentir aquilo que o outro está sentindo também, né? Como você disse, estamos trabalhando muito em alguns momentos, nós que estamos, né, em home office, nós da área da educação, em alguns momentos pensando assim, será que vamos conseguir? E aí, de repente não, né? Aí a gente corre atrás, estuda, busca alternativa, constrói em equipe, porque a gente não faz, né? Não é sozinho que a gente encontra soluções. E esse também é o grande aprendizado desse período do distanciamento social. Olha que interessante. Nós não podemos nos encontrar, mas nós nunca estivemos tão juntos buscando soluções para os problemas. Então, antes, era talvez até cômodo trabalhar, falando especificamente na área que nós duas atuamos, na educação. Cada um ali dentro da sua sala. Mas agora, como os desafios são novos, como nós estamos recriando o processo, né? Os processos de ensino-aprendizagem, para que as infâncias, as juventudes dessa geração, né, sejam bem atendidas e tenham lembranças, vamos dizer assim, lembranças significativas. A palavra não é nem boas nem ruins, lembranças significativas desse momento. Para que esse momento tenha significado. E que o aprendizado da língua portuguesa, da matemática, da produção de texto, da história, da geografia e tudo mais, então, esse aprendizado caminhe lado a lado com o aprendizado do valor que é ser humano, né? E se colocar na relação com os outros seres humanos. Então, a educação ela já tem isso como premissa. Nós, educadores, já sempre educamos pensando nisso. Pensando em formação integral, né? Pensando em educação afetiva. Mas nós estamos tendo agora uma oportunidade única, né? De, além de discutir sobre essas questões, vivenciá-las. Você falou das mães, né? São assim, mães. Tem, mães, no caso, mães das crianças. Mães de crianças. Isso. Mães dos meus alunos que estão aí me assistindo. Isso.
Então, essas famílias também estão tendo a oportunidade agora de estar mais perto, né, do nosso fazer pedagógico, de conhecer um pouco os nossos desafios. Eu penso que nós seremos eternamente gratas, assim como você falou do reconhecimento social que surge em relação aos docentes, em todas as equipes pedagógicas em geral, o contrário também é verdade. Eu penso que nós, educadores, estamos tendo um olhar para as famílias também diferenciado. Agora Muito. agora que elas estão ali dentro de casa, acompanhando as crianças com as atividades, com as videoaulas, com as E elas se tarefas. tornam fundamentais nesse processo, né? São os nossos olhos, as nossas mãos, E não foram preparadas para e isso, não né, foram também. preparadas para isso, mas é a maternidade, né? Quem ocupa esse papel não precisa ser mãe, é o cuidado, é porque nesse momento a gente quer cuidar do outro, a gente quer ajudar de alguma forma. Eu me emociono muito quando eu escuto nas videoaulas, né? Ah, eu sou o avô, eu não sei mexer, me ajuda aqui. Né? Ah, eu sou a tia, eu vim aqui dar um help, eu vim socorrer. Quer dizer, existe uma preocupação com aquele ser que está buscando algo para a vida, está no início, está na essência, né? Está construindo a sua identidade. E a gente não quer deixar isso ser perdido. Não é esse momento que vai fazer isso, né, com as pessoas. E que bom que as pessoas estão despertando para isso. Talvez de uma forma inconsciente, e isso só vai ser percebido ao longo do processo, mas isso está acontecendo, né? Então, é um momento de dar valor a tudo, às pessoas. E quando eu falo a tudo, eu me refiro às questões humanas, porque a gente sempre deu muito valor às coisas. Você falou sobre isso, mas o Isaac, né? A gente tem o costume de dar o valor às coisas. A gente busca, nesse momento, reviver e refazer as nossas escolhas, dando valor às pessoas. Porque as pessoas passam. As coisas ficam, mas as pessoas passam. Então, acho que é esse contexto, não vou dizer momento, eu vou dizer contexto, porque o momento vai passar, mas as coisas que a gente está construindo aqui agora, elas precisam permanecer, elas vão ficar. Então, que esse contexto nos leve, né, para esse novo mundo. Acho que é uma nova possibilidade, né? É um novo dilúvio, né? Acaba tudo, começa tudo de novo porque estava tudo errado, né? Então que E seja vamos garantir, esse momento. e vamos garantir nesse dilúvio, nessa metáfora aí que você usou, o nosso lugarzinho nessa arca de Noé aí, Nossa, com né? certeza. E eu penso que nós vamos garantir esse lugarzinho na Arca de Noé através dos nossos propósitos de vida, né? Então, quem ainda não parou para pensar nisso, né? Sempre dá tempo, sempre dá tempo. Dá. Qual é meu propósito? Como eu tenho vivido esse propósito? Se a forma que eu tenho vivido está me trazendo, né, uma plenitude, se eu sinto que a minha existência está tendo um significado, ou se eu quero buscar uma outra forma de viver esse propósito. Porque, como você estava dizendo, nós saímos do tempo das coisas e passamos para o tempo das pessoas, dos relacionamentos. Porque o guarda-roupa está ali cheio de roupa, pedindo para ser Nem usada. posso usar. Vou usar para ficar em casa. Me usa as roupas de sair. Sabe aquelas roupas de sair, né? Sim, saudade de uma produção. Elas olham pra mim com aquela carinha assim, gente, será que ela esqueceu de mim? Então, assim, as roupas estão ali, as bolsas estão ali, os sapatos estão ali, né? E o que realmente importa? A gente está olhando agora para o que realmente importa. As pessoas que estão à nossa volta e aquilo que as pessoas constroem. E aí a gente volta. O que a gente tem mais consumido? Coisas, né? Ou experiências? Como a gente tem consumido arte, né? Na outra live a gente falou muito sobre isso. Eu e Samuel, né? O Instagram vai nos derrubar. Vai derrubar? Ah, meu Deus! Vai. O que a gente faz? Vai derrubar. Entrar de novo, as pessoas entram só pra gente fechar, concluir, assim? Não sei. Bora entrar de novo para a gente terminar as nossas ideias.
para não ficar perdido assim, né? No ar, né? Viva os pijamas, né, Thay?